Olá, meninos! Nós vamos tentar fazer a correção das atividades da página 61. Vamos ver como é que vocês fizeram, o que vocês acertaram, o que vocês não conseguiram, né? A primeira questão, ela diz assim: com base na leitura do texto, responda aos itens a seguir. O texto apresenta informações que estão em desacordo com os direitos constitucionais das crianças. Como a exploração da mão de obra infantil afeta a vida dessas crianças? Bom, vocês leram aqui o textozinho na página anterior, na página 60, né? E após a leitura desse texto, vocês concluíram o quê? Esse texto, ele apresenta informações sobre crianças que trabalham, né? E a criança não tem que trabalhar. Essas crianças que estão falando aqui no texto, elas trabalham na lavoura, trabalham na indústria, elas trabalham no campo, trabalham nas fábricas, né? E a criança não é para isso. A criança tem que estar na escola estudando. A criança trabalhando é uma questão de exploração infantil e que, de acordo com a nossa Constituição, isso não é permitido, né? Então, isso vai prejudicar o futuro dessas crianças. Se a criança não estuda, elas não terão um futuro adequado, né? A letra B da primeira questão, ela diz assim: na frase, o trabalho infantil no Brasil ainda é um grande problema social. Como se classifica a palavra em destaque? Justifique sua resposta. O trabalho. Meninos, eu não sei se vocês estão lembrados de que quando nós estudamos o artigo, nós falamos várias vezes. E também na sala de aula, antes de nós estudarmos o artigo, nós falamos sobre isso. A palavra que vem acompanhada de um artigo, ela é um substantivo, né? Então, o substantivo trabalho. Por quê? Porque antes desse substantivo tem um artigo. Então, perguntou-se, como se classifica a palavra em destaque? A palavra em destaque é trabalho, então essa palavra é um substantivo porque vem antecedida de um artigo. A letra C diz assim: em outro contexto, a palavra trabalho pode indicar uma ação. Construa a frase em que ela exerce essa função. Então, vocês vão construir nessa questão uma frase em que trabalho seja verbo, em que essa palavra indique ação. Por exemplo, vocês podem colocar uma frase assim, eu não sei como que vocês colocaram: eu não trabalho porque sou criança. Então, aí é o verbo trabalhar. A questão de número 2, ela diz assim: releia a frase a seguir. Apesar de, no Brasil, o trabalho infantil ser considerado ilegal para crianças e adolescentes menores de 14 anos, a realidade continua sendo outra. O verbo em destaque indica ação, estado ou fenômeno da natureza, justifique sua resposta. Continua sendo outra. Então, vamos ver. O verbo em destaque é o continua, né, menina? Eles não indicam. Esse verbo continuar não indica ação, mas sim uma continuidade do estado que é, do estado do substantivo que é realidade. Então, ele é um verbo que não indica ação, ele indica estado. Né? A letra B fala assim: identifique e escreva em qual pessoa e número o verbo destacado está flexionado. Continua. Eu continuo, tu continuas, ele ou ela continua. Então, que pessoa que é? Terceira pessoa do singular. Você pensa que vocês não erraram isso daí não, né? A questão de número 3, ela diz assim: indique a qual conjugação pertence cada verbo em destaque e justifique sua resposta. Conjugação. Lembra, meninos? Olha, se é ar, a vogal temática for A é a primeira, vogal temática E é a segunda, vogal temática I é a terceira. Então, vamos lá. Milhares de crianças ainda deixam de ir à escola e ter seus direitos preservados. O verbo em destaque é ir. Ir, a vogal temática é I, e, portanto, ele é um verbo de terceira conjugação, porque termina em ir, a vogal temática é I, é um verbo de terceira conjugação.
A letra B, apesar de, no Brasil, o trabalho infantil ser considerado ilegal para crianças e adolescentes menores de 14 anos, a realidade continua sendo outra. O verbo em destaque é o verbo ser. O verbo ser, a vogal temática é. Se a vogal temática é, o verbo é de segunda conjugação. Então, ele é um verbo que pertence à segunda conjugação, porque ele termina em é, ou seja, a vogal temática é.